E aí, gente boa? Tudo bom com vocês, galerinha? Então, o que acontece é o seguinte, né? Hoje, mais uma vez, eu vim aqui no monte para poder estar orando, poder estar buscando, né? Poder estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Fazer as minhas orações, minhas petições, olhar a natureza, olhar o movimento lá do outro lado e ficar aqui tranquilo, né, na minha, né, buscando ao Senhor e meditando no que aconteceu ontem, né? Meditando no que eu coloquei lá no Facebook a respeito da declaração doutrinária da Igreja Batista, né? O que me chamou muita atenção, o que me entristeceu, e eu quero ser aqui bem aberto para os irmãos, tá? No tocante a isso daí. A gente sabe que nós, todos nós, eu, por exemplo, eu fui nascido e criado dentro de uma igreja, né? Então, até aí tudo bem, eu acho que desde que ela ande dentro da doutrina de Cristo, não tenha prevaricações, isso daí é uma coisa super salutar, né? Saudável, você estar em comunhão com irmãos e tudo mais. A grande questão é o que me deixou preocupado ali, pelo que eu vi, né? O que me deixou preocupado não é unicamente, simplesmente um grupo de pessoas. Vamos supor que realmente seja isso, né? Vamos trazer aqui um factoide, que não é, a gente sabe que isso não vai acontecer agora, né? Mas vamos supor que amanhã a Igreja Batista, né? Eu sei que tem duas convenções ali, mas uma delas venha a de fato trazer doutrinas que prevaricam a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E aí? O que você vai fazer, né? O que me deixou preocupado ali foi o seguinte. Eu vi alguns comentários, né? A publicação ela deu um certo boom ali, mas eu vi alguns comentários que, por exemplo, ai meu Deus, eu estou preocupado, e agora? O que vai ser? Né? Fulano de tal, aí marca fulano de tal. Veja se isso é verdade, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí uma outra pessoa, nossa, mas eu fui dessa igreja há tanto tempo, eu me lembro que eu era do coral, eu me lembro que fazia isso, eu me lembro que fazia aquilo. Não, a Batista não. A Batista não. Aí veio um outro, né? Aí veio querer defender. Não, porque a igreja Batista, não sei o quê. E o que eu não sei se esse é um sentimento único ou de repente eu posso até estar equivocado, mas o que eu percebi ali foi que não teve um sentimento de igreja, teve um sentimento denominacional. Porque eu não vi ninguém chorar ou ficar desestabilizado quando a gente vê, me desculpe as expressões, mas essas porcarias que tem aí em outras denominações, como teologia da prosperidade e tantas outras aberrações que nós vemos. E eu não vejo ninguém com essa preocupação toda. Agora, quando foi ali aonde aquela pessoa congrega, aí houve uma... Peraí, aqui não. Aqui não. Ou seja, lá pode. Lá eu não fico triste. Lá eu não choro. Lá, como que se não fosse irmãos em Cristo, fossem primos. Talvez seja um sentimento de profeta que eu possa estar tendo, porque um profeta ele não vê uma tribo, ele vê todo um Israel. E quando um povo peca, ele se sente parte daquilo dali. Será que é isso? Porque o que eu percebi
pessoas querendo fazer uma defesa. E assim, irmãos, a questão não é nem querer fazer uma defesa, mas se desestabilizar a ponto de escrever coisas que eu vi ali. Será que a fé daquela pessoa está baseada na denominação ou está baseada, ou ela anda em Cristo? Ou ela anda em Jesus? Então, se aquela denominação acabar, para ela acabou então. Não tem mais nada, é isso daí. O Evangelho, ele é resumido naquela denominação. Então, se aquela denominação, ela partir para outra, e aí agora também eu vou partir, porque isso me desestabilizou. Mas eu sei como é que é. Eu fui de uma igreja, irmão, que eu queria vestir a camisa daquela denominação. Eu respirava aquilo dali. E eu fico pensando que o que acontece é que quando a gente sai, né? Muitos, não são todos, graças a Deus, mas muitos chegam até a te desconsiderar como irmãos. Não fala mais com você. Teve pastor que, por exemplo, por eu ter saído da igreja, falou que me ama, que me abençoou, mas se desvinculou de todas as minhas redes sociais, não quer nem saber mais. Então, assim, é uma pessoa querida, uma pessoa amada, uma pessoa que lhe quer o bem, enquanto está ali, naquela denominação. Não tem visão de corpo. A visão de corpo é só quando lhe interessa, é só quando tem alguma vantagem para ele. Então, o que eu penso é o que, infelizmente, gente, mais escândalos vão surgir, né? Mais pessoas, mais líderes fazendo do evangelho um escândalo vão surgir. E onde é que está a sua fé? A sua fé está onde? A sua fé está em Cristo, a sua fé está em Jesus, ou sua fé está presa naquela denominação ali? Em João 12, no versículo 42, diz assim, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Claro que tem uma distância enorme aqui, né? Ninguém está falando de negar Jesus. A ideia não é essa. Mas existem casos em que muitas pessoas vão negar uma verdade por causa da sua denominação. No caso aqui, os fariseus negaram a Jesus. Eles negaram a Jesus porque eles tinham medo dos fariseus e de serem expulsos da sinagoga. Você veja até que ponto a pessoa chega. Então, o que eu penso é muito mais do que um zelo, porque você pode ter zelo com a palavra, independente da denominação onde você está, onde você esteja. Ah, não, mas eu faço isso por causa disso, pelo zelo. Você pode ter todo o zelo de Deus, mas cuidado, porque às vezes você pode estar tão envolvido com aquela denominação que se amanhã ela vier a te decepcionar, você não venha se desviar junto. E infelizmente, irmãos, vão surgir escândalos, não tem jeito. Vai ter escândalo. Nós temos que seguir a Cristo, é a palavra. É a Cristo, é a palavra.
E vai ter muitos pastores, sim, vai ter muitos pastores que vão negar a palavra por causa da sua denominação. Porque não é simplesmente uma denominação em si. E tem gente que sim, que idolatra a denominação. Tem gente que idolatra, sim. Teve uma época aí, lá para no final dos anos 90, por aí, que houve um escândalo em uma igreja de um bispo e de uma bispa. Se você lembrar mais ou menos aí o que é. E eu me lembro que tinha gente na rua defendendo aquele escândalo que foi, dizendo rei, 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 sou da até morrer. Rei, 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 sou daquela denominação até morrer. Gente, isso é um absurdo. Se isso não chega a ser uma idolatria, eu não sei mais o que é idolatria não, meu irmão. Desculpa. Desculpa. Então, a instituição, ela não pode ser maior do que o corpo. E aí a gente vê sim, quando muitos líderes terem um conhecimento do que nós pregamos, do que nós falamos, do Evangelho, e muitos desses líderes, meu irmão, não vão querer dar ouvidos ao que a gente ensina. Não vão querer voltar atrás. Por que eles não vão querer fazer isso? Porque muitas dessas instituições dão um certo conforto, e até financeiro, como já foi proposto para mim também. De pastores chegar, pô, vem congregar aqui, né, você com o seu conhecimento e tal, pá. E a gente tem discernimento do que é. Então tem muita gente que fazem as coisas não é por amor à alma, é por amor ao dinheiro. A alma fica em segundo plano. E, irmãos, eu vou, já que é um momento de desabafo aqui, né? Essa questão, os pastores têm que tomar muito cuidado, tem que abrir muito o olho, abra muito o seu olho, tome cuidado, irmãos, tome cuidado, abra o olho. Eu sei como é que é difícil, a obra de Deus não é fácil, irmão, viver do Evangelho. Eu sei, eu fico imaginando, eu não tenho família, não tenho esposa, não tenho filhos, e eu já fico preocupado, muitas das vezes, né? Às vezes eu tenho testemunho, né? Tá lá o pastor Pedro, tá lá a irmã Gisete, eles sabem que vira e mexe aparece uma oportunidade de emprego para mim. E teve uma vez que eu quase chorei querendo voltar, porque eu queria trabalhar para não ficar sendo pesado para alguns irmãos. E por causa de... E os mesmos falaram, não, cara, não faz isso, a gente precisa de você aqui, a gente precisa de você estar com a gente, né? A gente precisa de você e tal. E isso eu tô falando eu, sozinho. Eu tenho como me virar. Então, por exemplo, muitos ofertantes pararam de ofertar. Não sei por quê, né? Mas eu tenho por onde me virar. Fui morar com a minha mãe. Agora, isso eu estou colocando para chegar a um fim. Qual é o fim que eu quero que chegue? Que se essa certa preocupação minha, que eu tenho, né, é sendo solteiro e eu tendo refúgio, você imagina um pai de família que tem filhos, que tem conta para pagar, ele simplesmente dá tchau para a denominação, porque agora eu vou pregar o evangelho do reino. E aí? Irmãos, Deus vai provar o coração de muitas pessoas. Deus vai provar o coração de muitas pessoas.
Porque você mudar, quando você é uma igreja independente, é muito mais fácil, porque é independente. Agora, quando você depende de um presidente, de uma convenção, de um conselho de um monte de pastores, vai ficar complicado. Eu me lembro do testemunho do pastor Acélio, não sei se você conhece, né? Ele foi o que começou com tudo isso, né? Se hoje a gente tem uma mensagem do Evangelho, ele foi começou com tudo isso até onde nós conhecemos, né? Porque com certeza tem vários irmãos que a gente não conhece que devem pregar a mesma coisa que a gente prega. Ele era de uma batista e começou a ter essas revelações. Diz ele que no início ele acabava de pregar e ia para o escritório dele e começava a chorar. Começava a chorar por quê? Porque ele sabia que tinha uma mensagem mais poderosa para pregar, mas não poderia, era proibido de pregar lá. E ele largou mão do conforto, largou mão de tudo e começou a fazer o trabalho dele. E olha o fruto aí. Todo o seminário do reino, todo não, né? Mas 80% do seminário do reino é baseado nas mensagens, né, no ensino do pastor Acélio Ramos, que discipulou o pastor Damaso, que discipulou o pastor Márcio, que nos discipulou, eu e o Pedro, e que a gente discipula vocês, por causa de um sim, de um chamado que ele deu, que ele aceitou, né? Então, você veja como que são as coisas. Agora, e se ele dissesse não? Deus tem outras maneiras de levantar, Deus não está preso a uma pessoa só. Mas agora estou falando de uma forma individual, você e Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Então a gente tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, né? Todos nós temos que tomar cuidado para não deixar que nada possa, em primeiro lugar, tirar a minha conexão com Deus. Nada possa tirar a minha conexão com Deus. E a gente não pode estar preso a nenhum certo tipo de denominação, né? Ah, Igor, eu não posso congregar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar idolatrando. Não precisa nem ser uma denominação. Tem gente que idolatra youtuber. Tem gente que idolatra coach. Tem gente que idolatra político. A idolatria ela está acima de uma denominação. Tem gente que idolatra a denominação, é isso que eu estou falando. Assim como tem gente que idolatra ele mesmo o tempo inteiro, se auto-idolatrando. Então o problema não é você congregar em um local, né? E nem assistir youtuber, e nem uma palestra, e nem amar a si mesmo. Mas o problema é a pessoa idolatrar, se perder, ficar toda desestabilizada. Como que se só... E o que é pior, né? Ficar preso naquilo dali, achando que a igreja é aquilo dali. Quando na verdade tem um monte de coisas ruins acontecendo aqui fora, mas porque não é com ela, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que começa a atingir aquela pessoa, né, aquele local onde ela pensa que é intocável, que é perfeito, que esse que é o problema, né? Acha que é perfeito, né? E aí quando atinge, aí fica desse jeito, toda desestabilizada emocionalmente, né? Espiritualmente, começa a ter crise, não dorme direito. Por quê? Porque a fé está na denominação, não é em Jesus. Essa que é a verdade. A denominação se torna um mediador entre Deus e os homens, né? Infelizmente é assim. E aí esse é o lado do membro, aí tem o lado do pastor, que é uma questão mais complicada, porque tem a questão da responsabilidade que ele tem com as ovelhas de ensino, para não ensinar heresia, mas tem a questão da revelação, que é quando ele recebe a revelação, o que ele vai fazer com essa revelação agora? Né? E aí? O que a convenção vai fazer? Se Deus te revelou, mas eu tenho eu tenho que prestar conta à minha autoridade. Vai lá, prestar conta, né, e falar que é assim, assim, assado. Não é? Eu, graças a Deus, irmão, eu não... Quando eu recebi
esse ensino, eu tinha 20 anos e eu era apenas um membro, mesmo assim com muitas responsabilidades e com muitos conceitos já formados. Mas eu fico imaginando um pastor receber isso daí. É que está o problema. Tem que ter muita humildade. E esse é o tempo em que Deus vai provar os corações. E graças a Deus eu tenho conhecido muitos pastores humildes. Mas até onde nós fomos eram igrejas independentes, né? Em conversões já é mais complicada. Porque tem que passar para Beltrano, para fulano, para ciclano. E aí tem que fazer todo, né, um conselho, né, para saber se a gente vai herdar a terra ou não. Olha só. Nós temos que orar, viu, irmãos? Temos que orar. Os dias são maus, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o governo, como é que vai ser, a gente não sabe. Como é que vai ser quando começar a perseguição? Muita gente, como eu acabei de falar, está ali por causa de conforto. E quando começar a perseguição da igreja? Isso tudo aí vai por água abaixo, meu irmão. Tudo que é feno, palha e madeira vai queimar. Tudo que é feno, palha e madeira vai queimar. Mas o que é ouro, prata e pedras preciosas, esses vão permanecer para a vida eterna. A obra de cada um naquele dia declarará, e pelo fogo será provado. E eu tenho certeza que tudo que é tipo de instituição ou denominação que seja um empecilho para que o evangelho do reino venha a ser anunciado, isso tudo vai se desfazer. Você repara que eu não estou falando mal de denominação, eu estou dizendo que, primeiro, você não pode idolatrar e, segundo, que esta instituição não seja um empecilho para que esse evangelho venha a ser anunciado. Se tudo isso correr bem, perfeito. Aí a placa é só uma questão de identidade ali para as pessoas saberem onde você está. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Tendo ou não tendo, né? O importante é eu ser igreja. Eu ser igreja lá ou cá, é isso que para mim importa, é o que para mim vale a pena morrer pela igreja. Pela igreja. Não por uma instituição. Certo, gente? Eu vou me embora porque eu estou vendo ali o sol se pondo, né? O sol está se pondo já. Está bem gostoso aqui, bem calmo, bem tranquilo, né? Parar para meditar. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Não perca a sua fé em Cristo Jesus, não perca a sua fé na palavra. Que Jesus seja a sua âncora, a sua âncora. Imagina quando as pessoas souberem, né, que estavam erradas. Eu já vi muito testemunho de Jeová entrar em depressão, começar a beber, começar a fumar. Muitos adventistas irem para o mundão. Que quando o Senhor nos revelar a palavra, que isso não seja motivo de escândalo para a gente, nem decepção, mas seja motivo de agradecimento ao Senhor. Independente de qualquer coisa, que a nossa fé esteja sempre fincada em Jesus, irmãos. Nunca em homens. Porque eu posso falhar, eu posso errar amanhã. Mas Jesus, ele é perfeito. Então nunca foque a sua fé em mim. Nunca foque a sua fé em denominação alguma, irmão. Nunca faça isso. Sempre na palavra. Sempre na palavra. Eu posso errar, eu posso amanhã causar um escândalo, e se você tiver sua fé apoiada em mim, você vai cair junto. Então não faça isso. Que o nosso fundamento é Cristo. O nosso alicerce é Cristo. Cristo, nunca se esqueça disso. Ele não falhou, ele não errou. Então,
por causa dele. Não desanime e não perca a sua fé por causa de homens. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.